A mensagem, os versículos propostos, eu quero dizer algo que eu percebi, tá? Quando o Espírito chega, tudo que é do homem desaparece. Vamos repetir essa frase? Quando o Espírito chega, tudo que é do homem desaparece. As irmãs se maqueiam, se ensacam, né? Passam horas no espelho, quando chega aqui acaba tudo. Vai embora a maquiagem, a roupa fica de todo jeito e ninguém liga porque é do Espírito. Os irmãos também botam perfume, né? Ajeitam o cabelo, fica um monte de tempo, os que tem, né? Um monte de tempo ajeitando. Quando começam a liberar o Espírito, acaba cabelo, acaba cheiro, porque a roupa fica suada. Não sei nem como é que vocês estão aguentando uns perto dos outros, mas é assim mesmo. O Espírito quer destruir tudo que é do homem. Deus está fazendo conosco uma transferência. Ninguém mais na terra, todo mundo no céu, andando na terra. Mas não só com os olhos, com o pensamento, com o coração e com todo o nosso ser no céu. Amém. Então a mensagem dessa manhã é: felizes por ver a glória do Senhor. Quem já viu a glória do Senhor aí, diga amém. Mas viu pouquinho, médio ou já viu a glória do Senhor? Acredito que a maioria viu pouquinho. Alguns mais viram mais um pouquinho. Mas nessa conferência nós estamos vendo a glória do Senhor. Aleluia! Irmãos, jovens, eu não sei se eu vou falar o que eu preparei, tá? Eu até preparei, mas Senhor Jesus, eu queria aproveitar para esclarecer para alguns essa frase aí que os irmãos estão dizendo: solta o pino da granada. Quem quer soltar o pino da granada aí? Eu estava procurando uma granada com os policiais aqui, e eu ia soltar aqui dentro. Brincadeira, eu estava procurando uma de brinquedo para exemplificar para vocês o que é granada. Granada é um artefato de guerra, tá? Estamos ou não numa guerra? Então a todos nós já foi dada uma granada espiritual, tá? Então quando o soldado que está com a granada na mão se sente ameaçado pelo adversário, ele solta e joga nele. Então, espiritualmente falando, soltar o pino da granada é você dizer assim, ó: posso orar por você? Estão vendo essa canequinha aqui? Posso orar por você? Eu não quero perguntar não, eu quero pedir, tá? Orem por mim. Vamos lá orar de 2 em 2 por mim, por essa palavra, pelo que Deus tem para falar em toda essa conferência. 30 segundos para nós orarmos, tá? Então vamos soltar o pino da granada. Irmãos, ontem nós ouvimos uma mensagem que trouxe muitas riquezas de detalhes do desejo de Deus para nós. Os primeiros 15 capítulos de Mateus, o irmão mostrou para nós ontem, que apresenta um Cristo Redentor, aquele que veio para curar, aquele que veio para expelir demônios, aquele que veio trazer descanso para um grupo de pessoas que se chegavam a ele, que se encontram cansados, abatidos, sobrecarregados, aflitos, como ovelhas que não têm pastor. Então esse é o nosso Senhor, que veio trazer tudo isso para nós. O irmão ainda falou ontem que na nossa adolescência
nós não ouvíamos falar de depressão infantil, de depressão de adolescentes, de depressão entre jovens. Não é? Carlos Silva até brincou comigo ali, falou assim, o que a gente via falar muito era, fulano quebrou o braço porque caiu da escada. Não é? Fulano arrancou o chamboque do dedo jogando bola no calçamento. Não é? Mas hoje, irmãos, por conta de algumas tecnologias, de alguns avanços, os nossos jovens estão presos em seus quartos. Os nossos adolescentes estão ali, presos em seus próprios pensamentos, mas o Senhor veio para tirar todos dessa situação. Pelo menos os que se achegam a Ele. Então aqui nós estamos numa reunião daqueles que se achegam ao Senhor. E que recebe do Senhor essa cura, essa liberdade. E também a questão de poder cooperar com o Senhor. De poder sair e fazer o que Deus deseja. Durante essa conferência nós vamos ouvir muito sobre isso. Hoje de manhã, hoje à noite, amanhã de manhã. Tudo aquilo que Deus deseja para que você seja alguém que está cooperando com Ele. Porque nos 15 primeiros capítulos de Mateus, nós vemos um Cristo que veio para trazer descanso ao seu povo. Concordam com isso? O Senhor veio trazer descanso ao seu povo. E até hoje, Ele está dando descanso para nós. Mas a partir do 16, temos visto nessa última conferência internacional, o irmão Pedro começou a falar, que agora Deus precisa de um povo que vai dar descanso a Ele. Quem já recebeu o descanso de Deus, diga amém. Agora, quem quer dar o descanso a Deus, diz amém. Então é isso que nós precisamos perceber. Deus trouxe descanso para nós ao nos chamar do mundo. Sabe para onde é que você ia? Sabe para onde é que eu ia? O lago de fogo. Sabe para onde muitos dos seus parentes, dos seus colegas de faculdade, dos seus colegas de colégio, de trabalho vão? O lago de fogo. Mas o Senhor veio para dar descanso. E agora nós precisamos dar descanso a Ele. Então a partir do capítulo 16, e nós vimos ontem, o Senhor veio, o Senhor quer um povo que vai dar descanso a Ele. Diga, eu sou parte dos que vão dar descanso ao Senhor. Aleluia. Então nós vamos, irmãos, precisamos entender que nós somos esses que Deus escolheu para dar descanso a Ele. Então a partir do capítulo 16, o que a gente começou a ver em Mateus? Ontem o irmão mostrou aqui, até com slides, o irmão Gleito, né? O desejo de Deus é uma edificação. E aí até ele perguntou, ele já vê a edificação hoje? Está vendo que fica em silêncio? Mas estamos no processo. Nós vamos chegar lá, porque o material está aqui, e ainda precisa mais materiais. E quem está indo buscar esses materiais? Eu e você, somos nós. Como diz o irmão Alcides, né? É nós. Então é nós que precisamos agora. Na verdade é nós, está errado no português, né? As professoras de português aí que me desculpem. Não é nós, somos nós. Mas a gente pode dizer assim mesmo, é nós. Tá? Então, agora Deus está querendo contar com um povo que vai trazer os materiais e vai ser esses materiais que vai dar descanso a Ele. E esse povo somos nós. E esse povo é nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, a edificação é uma questão de unidade. Vimos ontem. Todos os materiais estão ali, quando está lá na loja, né, de material de construção, está tudo separado ali. E alguém compra e traz para o canteiro de obras. Não é assim? Quando chega no canteiro de obras, primeiro tem que destruir algumas coisas. Deus está destruindo algumas coisas em você ou não? E vai continuar a destruir, porque Ele precisa edificar. Então em uma edificação física, eu estou falando na construção civil, quando chega no terreno, muitas vezes tem que destruir algumas coisas, tem que explodir pedras, tem que cavar buraco, tem que fazer um monte de coisa. A gente está construindo um local lá em Campina Grande, e já foi embora não sei quantos mil reais só na destruição do terreno, tá? Então, mas Deus também está fazendo isso com você e comigo. Por quê? Porque Ele quer edificação. E edificação depende
de unidade. Se nós não formos um, nós não vamos edificar. Lembram da figura de ontem, dos slides de ontem? Se o cimento disser assim, essa areia não, eu não quero essa areia aí não. Ou então o ferro, esse cimento não presta. Irmãos, se isso acontecer, se não houver unidade entre os materiais, não vai haver edificação. É por isso que tem que primeiro jogar dentro da betoneira, né? A gente viu ontem, né? E a betoneira, se vocês já viram uma betoneira funcionando, faz um barulho. Aquele negócio rodando ali para se misturar. Estamos juntos e misturados. Então o material precisa se misturar para poder haver edificação. E depois ainda joga numa forma. Viram quando o irmão falou ontem também, né? Eu estou só reforçando o que vocês já ouviram. Quando joga na forma, o que é a forma? A vida da igreja. Daqui não posso mais sair. Estou dentro da forma. Então foi colocado dentro da forma, começa um processo químico. Que vai levar aí no mínimo 28 dias. Para dar consistência, para estar 85% solidificada aquela coluna. A igreja é a coluna. E a base da verdade. Então Deus está falando conosco hoje e nos misturando para sermos essa edificação. Mas a edificação é uma questão de unidade. Quando nós falamos de unidade, o que é que nós lembramos? Vou lhe falar. O exército. Concordam? No exército tem unidade? Imagina um exército onde o general dá um comando estratégico. A gente cantou agora aqui, ó, o nosso general é pronto, ele tem seus comandos, tem ou não tem? E esse comando é por meio da palavra profética. Então o general usa capitães, né, major, não sei a hierarquia direito, mas depois do major acho que vem tenente, alguma coisa assim. Não, no exército, aí vem tenente, aí vem sargento, né? Cabo, soldado. Quem é soldado aqui, diga amém. Mas aí acontece que precisa aquela estratégia do general chegar até o soldado. Imagina aí agora, eu sou um soldado, Roçando é um cabo. A gente já se viu muito junto, viu? Aí o soldado diz assim, eu não gosto desse cabo. O que ele disse eu não vou fazer. Tem unidade aí? Agora o cabo e o soldado se negando, os dois levam para frente a edificação, aplicando o exército à edificação da igreja. Só para vocês entenderem que edificação é quebra de conceitos. Edificação é quebra de conceitos. Todos nós temos os nossos conceitos. O Gleito também falou ontem. As crianças de 12 anos, 11 anos, já têm opinião formada sobre determinados assuntos. Já questionam os pais. Isso é conceito. Então todos nós temos conceitos. E o pior, nós temos pré-conceitos. A ponto de quando ouvir algo dizer assim, isso aí. Por exemplo, solta o pino da granada, o que é isso? Começa a questionar algumas coisas, conceito. Irmãos, de um tempo para cá na vida da igreja, sabe o que foi que eu decidi? Ser simples. Quanto mais eu questiono, mais problema eu tenho. Questionar e ter conceito, sabe como é? É uma areia movediça. Quanto mais você questiona, mais você afunda. Você conhece alguns questionadores ou não? Eu conheço vários. Quase não resta quase mais nenhum deles no nosso meio. Quanto mais tentam questionar, mais afundam. Então, irmãos, nós precisamos parar de ter conceitos. Por quê? Porque nós somos o exército de Deus. Cantamos aqui agora há pouco, foi ou não foi? Não pude nem me misturar com a turma, né? Porque senão eu ia gritar, ia pular e não ia ter condição de falar. Ia ter que botar outro para falar. Mas, irmão, nós somos o exército de Deus. Na hora de cantar nós somos, mas na hora da prática às vezes a gente diz assim, não, peraí. Não é assim não, peraí, cabo.
Peraí, sargento. Aí começa a questionar, irmãos, edificação é unidade. E unidade gera moral para o exército. O que Deus está precisando hoje é de pessoas simples que obedecem o comando dEle. Que Ele dá um comando e vai. Dá outro, vai. Senhor Jesus, vocês estão dispostos a ouvir esses comandos? Estão dispostos a praticar esses comandos? Então vamos nos alistar nesse exército. Então vamos estar juntos. Independente se você vai para o CEAP, ou se vai para a comportagem dinâmica, se você está saindo. Mas você é um soldado. Quem está na faculdade é um soldado na faculdade. Quem já trabalha é um soldado lá no trabalho. Os irmãos estavam agora na sala de comunhão dando exemplos de reportagens que viram sobre essa guerra da Ucrânia que está acontecendo. E o interessante é que nessa guerra, os ucranianos, que são um povo teoricamente mais fraco do que os russos, com menos armamento bélico, tá, com menos pessoas para enfrentar, mas os ucranianos, eles vestiram a camisa da guerra. Não sei se vocês sabem, mas a Miss ucraniana deu entrevista e disse assim: vou para lá para lutar, eu sou uma guerreira. Eu até lembrei, sabe de quê? Quando a pessoa está com muito orgulho, com muito se achando, como é que se diz o conceito? Desça do salto. É ou não é? Desça desse teu salto. A Miss desceu do salto para lutar na Ucrânia. E nós às vezes ainda estamos em cima do nosso salto de orgulho, com o nosso nariz arrebitado, não querendo ouvir a estratégia, não querendo ouvir aquilo que o general quer fazer, por meio dos seus profetas que ele levanta. Por isso, irmãos, nós precisamos descer do salto. Você se acha uma Miss? Os irmãos não, as irmãs, né? Se acham Miss, desça do salto e vamos lutar nessa guerra. Teve também os jornalistas, né? Os esportistas, alguns esportistas jogando futebol ou tênis ou outros esportes em outros países que não precisavam, mas eles resolveram voltar para a Ucrânia para defender o país deles. E você quer defender seu país? Não estou falando do Brasil, estou falando da nação que nós aspiramos, a nação celestial. Então se aliste nesse exército. Então seja alguém que esteja disponível para praticar aquilo que o general está falando, aquilo que os comandantes abaixo do general, até chegar no soldado, estão falando. Interessante é que quando o exército tem divisão ou conflitos nos conceitos, ele perde a moral e perde a guerra. O nosso exército vai perder a guerra? Por isso que nós precisamos tirar todos os conceitos, porque o exército vai ser vencedor. Agora, se eu tiver conceitos, quem vai ficar fora? Eu. O exército vence, eu sou derrotado. Entendem que nós precisamos aliviar da nossa mente todo conceito formado, todo salto, todo orgulho, tudo que a gente atingiu, né, e alcançou ao longo do tempo. Quando a gente estava cantando aquele hino ali que disse: não é o meu estágio, mas é o meu estado. Eu estava dizendo para os irmãos aqui, né, eu falei assim, ó, sabe o que o estágio faz acontecer? Gordura. Acumulei muita gordura na vida da igreja, no meu entender, no meu saber, os estudos vidas, tudo que o Senhor preparou para nós ao longo desses anos, tudo foi bom. Mas a gordura mata. A gordura gera colesterol e dá infarto fulminante. Vamos nos livrar da gordura e vamos sair alistados nesse exército. Quando eu tinha 17 anos e alguns meses, chegou o tempo de me alistar no exército. Todos os homens aqui sabem disso. No Brasil, as mulheres não se alistam, né? Obrigatoriamente, só voluntariamente, não é isso? Em Israel é obrigatório, mas os homens é obrigatório o alistamento militar. Daí eu via meus colegas, os contemporâneos, tudo dizendo assim: eu vou me alistar em Campina Grande. Outros diziam assim: eu vou me alistar em João Pessoa, porque eu quero servir o exército. E eu sabia, olha como a gente é esperto, eu sabia que se eu me alistasse em Santa Luzia, que era a cidade que eu morava, jamais eu ia servir o exército.
Porque em cidade pequena nunca é chamado. Só é chamado para servir os que se alistam nas grandes cidades onde tem o batalhão do exército. Aí tu acha que eu me alistei aonde? É claro que eu me alistei em Santa Luzia, porque eu fugi do exército. Ainda bem que Carlos Silva não está aqui, que ele tem uma foto minha quando eu era criança, na transição para a adolescência, que vocês iam entender porque eu fugi do exército. Tá? Eu era um palito, só tinha cabeça, parecia uma pelota, né? E eu via meus... Não, nunca criei animal não, mas era aqueles magrelos que na educação física da escola, quando estava todo mundo dando aquela volta no campo, né, para fazer o exercício físico, eu chegava por último. Porque eu não tinha força para quase nada, então eu disse, se eu for para o exército eu morro. Aí na minha adolescência eu fugi, me alistei em Santa Luzia para não servir o exército. Ainda bem que casei, né? Mas irmãos, do exército de Deus ninguém foge. Nós precisamos nos alistar e nos apresentar no exército de Deus. Eu queria aproveitar para chamar uma turminha aqui, que está alistada. CEAPistas atuais. Tem um microfone aí? Sai não. Amém. Se tiver um microfone aí, por favor, tá vindo, tá? Quinta-feira passada, antes de ontem, eu estava no CEAP. Eita, olha aí, ó. Aqui está escrito assim, ó, imparável. Nós somos imparáveis. Ixi, eu não sei dizer isso não. Mas irmãos, quinta-feira passada, obrigado. A gente estava no CEAP assistindo a live de Pedro. O irmão colocou lá no Data Show para a gente assistir. E Pedro concluiu falando sobre o exército, falando sobre a saída, vamos para a rua, vamos todos praticar aquilo que o Senhor está mandando. E assim que Pedro terminou, não sei porquê, eles começaram a fazer um grito lá de guerra. Aí como é que o que é que vocês estão dizendo aí? Então eles deram um grito de guerra, eu digo, não, peraí, esse grito tem que ser dado na conferência. Então essa turma aqui não fez como eu quando tinha 17 anos não, que fugiu do exército. Já se alistou. E já está servindo. E já estão prometendo engajar. Calma, não é o chamamento ainda não, tá? O chamamento é à noite. Mas agora eles vão ensinar para nós aí o grito de guerra do exército. Vamos lá. Solta o pino da granada. Amém. O Senhor está chamando. E você está precisando. Não rejeita esse chamado. Seja agora alistado. CEAP, vem-te embora. Solta o pino da granada. Rua, pra rua, imparável. Agora, peraí. O ensaio. Amém, isso é bênção. Isso foi um ensaio, todo mundo de pé para a gente fazer o grito de novo. Amém. O Senhor está chamando. E você está precisando. E você está precisando. Não rejeita esse chamado. Não rejeita esse chamado. Seja agora alistado. Seja agora alistado. CEAP, vem-te embora. Puxa o pino da granada. Rua. Pra rua, imparável. Aleluia. Obrigado. Então, irmãos, o exército que é sem conceitos e que é com a estratégia do general, ele é imparável. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o nosso desejo é que
não somente esse grupo de seapistas, ou os que vão se levantar logo mais à noite, sejam esses imparáveis, mas todos nós. O capítulo 17 de Mateus, eu queria agora que vocês lessem comigo, 17, versículo 1 e 2. Olha só, eu não vou usar o meu óculos normal, vocês sabem do que aconteceu na conferência de jovens, né? Então talvez eu fique usando só esse, né? Dos imparáveis. Então vamos ler aqui, ó, pelo telão. Mateus 17, 1 diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Percebe, irmãos, que aqui tem muitas coisas que a gente precisa fazer as aplicações e entender o que esse versículo transmite de mensagem para nós. Por exemplo, ele começa dizendo assim, ó: 6 dias depois. Todos vocês aqui sabem, para o Senhor um dia é como, e 1000 anos como. Então quando o Senhor levou 6 dias depois, ele estava dizendo assim, ó: a humanidade vai durar 6 dias, e nós já estamos nesse 6º milênio. Resta o 7º dia, e o 7º dia é o dia do descanso de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco, que nessa última era, nós estamos trabalhando como esse exército para dar descanso a Deus? Esse descanso é o reino. Então nessa hora aqui, o Senhor não levou todos os discípulos. Ali embaixo, no pé do monte, quando ele revelou a igreja, a gente viu ontem em Mateus 16, ele estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Ele já tinha tirado seus discípulos de Jerusalém, que era uma área de uma atmosfera religiosa muito forte, muito penetrante. Então ele tirou para Cesareia e revelou ali a igreja. Mas 6 dias depois ele pegou 3 em particular. Juninho já falou aqui na hora do hino, entre milhões de cristãos, nós nessa reunião estamos representando esses 3. Amém? Só no Brasil, o IBGE fala que tem 42 milhões de cristãos que seguem a Bíblia como regra de sua fé. Mas não estão aqui os 42 milhões, mas tem pelo menos 3. Vocês, nós juntos aqui representamos esses 3, que o Senhor está levando para um alto monte, porque Ele quer revelar algo superior. Nem todos que estavam com Ele ali no sopé do monte tinham condições de ver a glória. Então nem todos os cristãos na terra hoje, vivos, talvez tenham condições de ver a sua glória, mas 3 em particular se sintam representados nesses 3. 3 em particular vão ter o direito de ver a glória do Senhor. E você e eu, nós somos esses 3. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e essa subida no monte, ela implica em transformação. A primeira subida no monte do Senhor, que o Senhor subiu, foi em Mateus capítulo 5. E ali Ele levou os discípulos para estar junto com Ele, e revelou para eles a constituição do reino dos céus. Ou seja, Ele quis mostrar para eles e também para nós como que o povo do reino precisa se portar e se comportar nas diversas situações. Mas houve uma segunda subida no monte, e essa segunda subida está em Mateus capítulo 17. Vamos ler o outro versículo, versículo 2. Olha aí, ó: e foi transfigurado diante deles
o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, irmãos, os irmãos sempre gostavam de falar, é como se o Senhor tivesse tirado ali um zíper, se despindo da sua natureza terrena, que ele herdou da sua mãe, e foi transfigurado. Ele mostrou a esfera do reino. Então eu e você, um dia, não só vai ver, como vai estar nessa esfera. Nós precisamos ter subidas no monte, porque são essas subidas que vai nos transformar, que vai fazer de você, que talvez se ache inútil, que talvez se ache alheio ao que Deus está falando. Os irmãos estão falando de puxar pino da granada, vem para o CEAP, não sei o que, mas eu não posso, mas eu não vou. E aí então talvez você não seja dos 3. Você é sim dos 3. Agora o que precisa mudar é a sua atitude. O Ulisses lembrou para a gente, né, que Gleiton falou ontem sobre atitude. Quanto mais você tem atitude, maior é a sua altitude. Por isso que, independente se você está no CEAP ou não, claro que eu queria que todos nós aqui tivéssemos, né? A gente podia até transferir o CEAP para aqui, para o Mardunas, né? Um CEAP com 900 pessoas. Mas talvez não seja, né, a situação de todos irem para o CEAP agora. Você pode ir no meio do ano, você pode ir no fim do ano, você pode ir o ano que vem. Mas todos precisam passar pelo CEAP. No entanto, o que precisa mudar e o que você precisa ganhar é esse espírito de CEAPista. Que na hora que terminou a live de Pedro quinta-feira, ninguém deu um comando, ei, vamos aqui, o Israel que é o coordenador, né? Vamos aqui, o grito de guerra agora. Não foi assim. Eu estava lá vendo, né? Por isso que eu chamei eles aqui para fazer, para vocês verem. Foi espontâneo, um se levantou, deu um grito, falou lá, né? Uma palavra e todo mundo, começou o grito de guerra. Eu disse, o que é isso? Não, peraí, eu tenho que ver de novo, repitam aí para eu ver. E daí quando eles, né, fizeram o grito de guerra, né, aí eu falei, não, tem que mostrar para mais irmãos. Nós precisamos ter esse espírito. Esse sentimento é que tem que invadir as ruas. É que tem que invadir os nossos locais de trabalho, a nossa faculdade. Onde você estiver, tem que ser esse estilo de estar no alto. Que é isso aí que vai lhe transformar. Irmãos, não... Deixa eu falar. CEAP neles. Não são os conceitos. Não são os conceitos que vai lhe transformar. Não é sua vontade própria. A partir de hoje eu não assisto mais jogo de Flamengo não. Também não presta. Não assisto mais, não é isso. Eu vou torcer para o time de segunda ou terceira divisão, porque eu nem assisto. Mas irmãos, o que vai transformar não é eu me esforçar para isso. O que vai me transformar e o que vai lhe transformar é a subida no monte. A subida transforma. Ninguém que sai para a rua volta igual. Não volta igual. Volta tudo doido. Você lembra quando o irmão Pedro... Você lembra quando o irmão Pedro disse assim, tô ficando louco. Aí agora na conferência ele falou assim, os comportores dinâmicos já estão loucos. E já estão à minha frente. Irmãos, porque são eles que estão ali diretamente lutando contra Satanás. Lidando nessa guerra. Sendo esses que batalham, como aquela Miss ucraniana que desceu do seu salto, como aquele tenista ucraniano que esqueceu a sua raquete e foi pegar uma arma para lutar. Nós somos aqueles que pegam em armas, mas lutamos do lado do Senhor. Então onde você estiver, você pode ser um guerreiro. Vista essa camisa. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 6, 33, é um versículo que a gente está acostumado, vamos ler aí, né? A gente está acostumado a ouvir. Diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas?
é o do que fala no trecho anterior: comida, bebida, vestimenta, é o seu viver, as necessidades mais primárias que o ser humano corre atrás. Ontem a gente viu o texto aqui, a gente viu o exemplo aqui que Gleito falou do dono do Nubank, do proprietário, do majoritário dessa marca tão forte hoje, que é esse banco virtual. Ele entrou por rol, o irmão explicou aqui, dos 200 pessoas no mundo que já decidiram que pelo menos metade do seu patrimônio será doado. Ele não tem para que muito dinheiro, senão ele vai estragar os filhos e vai estragar a família para frente. Então, irmãos, o irmão até brincou, né? Disse: eu até tenho um pouco de dinheiro para dar para os meus filhos, mas eu não dou. Aí eu disse ali aos irmãos: e eu nem tenho, melhor ainda, né? Então é melhor ensinar a minha menina a ir para o CEAP, se tornar comportora dinâmica, para ela ganhar o seu próprio recurso. Jobs falou assim para mim: daqui uns dias vai ser ela que vai ofertar para você. Eu digo amém. Irmãos, amém. Principalmente fazer a vontade de Deus. Mas esse versículo a gente lê, a gente ora e lê, a gente gosta, eu vou buscar o Senhor, mas não pratica. Sabe quando é que você vai praticar? Quando você subir ao monte. No monte tem transformação. Você só vai conseguir cumprir, buscar o Senhor em primeiro lugar, quando você decidir firmemente na sua vida: eu vou subir ao monte, eu vou ver a glória do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, na Bíblia tem algumas subidas. No capítulo 1 de Apocalipse, nós não vamos ler esse versículo, mas João fala lá que estava em espírito e ouviu por detrás dele uma voz. Aí ele virou para a voz que estava falando com ele. Você lembra que o irmão falou ontem aqui? O arrependimento, a mudança de mente, mudança de direção. Você está de um jeito, você vai para outro. Mas quando chega no capítulo 4, esse eu quero ler com vocês. Capítulo 4 de Apocalipse. O versículo 4:1, tá? Apocalipse 4:1. Olha aí. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, primeiro, o que são essas, depois dessas coisas que está falando no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse? É justamente o 2 e o 3. Capítulo 2 e 3 fala de quê? Das igrejas, da edificação da igreja ao longo desses 2000 anos de era cristã, onde o Senhor está lá chamando quem? Vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor far-lhe-ei, ao vencedor isso, ao vencedor aquilo. Então, depois dos vencedores prontos, aí ele falou assim: olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Quem é que tem uma porta aberta? Vocês não estão lendo a Bíblia não, né? A igreja em Filadélfia diz que tem uma porta aberta. E nós nessa era estamos vivendo a igreja em Filadélfia. André Miller diz que a Filadélfia foi dado o destravar dos tesouros da palavra profética. Então é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Então quando você subir, o que é que você vai ver? Uma porta aberta. Aí, o como de trombeta fala comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente, olha aí, quando você receber um chamamento para subir, seja imediato. Não questione, não fique preso na sua cadeira, não fique preso nos seus negócios, não fique preso na sua vida humana. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então o chamamento para subir é para ver o reino. O chamamento para subir é para ver a glória de Deus.
e você se decidir em subir, você vai ver a glória de Deus, e você vai entrar e viver e ser rei com Cristo, porque você vai participar do reino. Louvado seja o Senhor. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, eu queria ver se Brenda teria aí a versão King James, para a gente ver nessa versão, tá? Tem? Ou não? Colossenses, tem tudo aqui, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses. Senhor Jesus, vai sair. Aí, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Irmãos, na nossa versão normal fala assim, ó, buscai as coisas. O que é coisa? É indefinido, é genérico, não sei. Coisa pode ser umas caixas de som, pode ser umas cadeiras, é coisa. Tudo isso aqui é coisas, não é? E se for do alto, pode ser o que? Estrela, lua, anjo, nuvem, não é? Rua de ouro, talvez. Os que pensarem mais espiritualmente vão pensar nas ruas de ouro. Mas irmãos, quando diz assim, ó, buscai o conhecimento do alto, ele está trazendo um esclarecimento a mais. Quem é o alto? Lembra de Isaías? Essas coisas diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade. Então o alto é uma pessoa. Por isso que ele fala aqui, ó, buscai o conhecimento do alto. Esse conhecimento aí não é decorar. Essa pessoa tem olhos verdes, tem cabelos longos, tem a pele ressecada do sol, como se pinta por aí. Mas esse conhecimento que está pedindo para buscar, não é buscar o conhecimento da foto dele, nem das atitudes dele apenas, nem do que ele fez aqui na terra, nem do que ele está fazendo hoje. Esse buscar e o conhecimento do alto é buscar e ter intimidade com o alto. Certa vez um irmão falou assim, ó, no reino vai ter muita surpresa, porque vão ter aqueles que quando chegar na hora do tribunal, Jesus, eu estava louco para te ver, ele vai olhar e vai dizer assim, nunca vos conheci. E tem outros que vão chegar, bom dia Jesus, amém, ontem eu estava lá no supermercado, eu orei pelo vigilante, eu orei pelo guarda, eu orei pelo caixa. Aí ele vai dizer, muito bem. Percebe, irmãos, que é uma questão de ter intimidade. Esse conhecimento que nós precisamos buscar do alto é ter intimidade com ele. Tem hora que Luciana olha para mim, eu me tremo todinho, que eu sei que lá vem guerra, né? Lá vem brabeza, né? Vocês veem ela calmazinha assim, mas ela não é não, tá? O que é isso? Ela só olha. Eu digo, o que foi? Isso é conhecimento. Claro que não vive assim não, tá, irmãos? Não pense não que vive assim não, que é diferente, tem olhares que é diferentes, tá? Mas e só em olhar, quem tem conhecimento um do outro, já sabe tudo. Então esse conhecimento que você precisa buscar, é o conhecimento da pessoa que é o alto. Você está envolvido com ele a ponto de ele olhar para você e ele saber o que você quer? E ele saber o que ele quer para lhe dizer? Só em olhar? É esse conhecimento que você precisa ter com ele. E você consegue isso orando, tendo comunhão, praticando o que Deus está falando, né? Tudo que o Senhor tem dado, todas as ferramentas, vai fazer com que você aumente esse conhecimento com ele, essa intimidade. Nós precisamos ser os que têm intimidade com o alto. É isso que vai nos transformar. Continuando o outro versículo, diz assim, ó, pensai nos objetivos do alto. Tá? Nas outras versões diz como pensai nas coisas lá do alto. Eu vou pensar nas coisas lá do alto, tá? Um senhor lá de barba branca sentado e os anjos cantando aleluia, aleluia. A gente muitas vezes pensa que no céu é isso que existe.
Mas, irmãos, essa versão aqui traz um sentido mais completo desse versículo. Pensar nas coisas lá do alto, na verdade, é pensar nos objetivos do alto. Você já parou para pensar? Você já parou para entender que o alto, que é uma pessoa, tem objetivo para cumprir na terra, e esses objetivos é por seu intermédio? Pronto, é isso que deve habitar o nosso pensamento. É os objetivos do alto que tem que reger a nossa vida. Para isso, irmãos, nós precisamos negar a nós mesmos. Sabe por quê? A grande maioria aqui está na idade aí entre 17 e 30 anos. É isso? Então está pensando aí. É a grande maioria, só da terceira fileira para cima. Então todos vocês, nessa idade aí, tem muitos planos, né? Eu quero alcançar o meu curso superior, não é isso? Eu quero comprar minha casa própria, porque eu vou casar, ou eu já casei e agora tenho que comprar minha casa própria. Eu tenho um Fusca, quero trocar num Uno, pelo menos um Uno, né? E por aí vai. Tem uns que é assim, não, eu já tenho uma Hilux, quero trocar numa BMW. São outros planos, um pouco mais caros, né? Um pouco mais difíceis de alcançar, mas também é plano. Mas veja só, se o Senhor voltar para você amanhã, porque pode ser que o Senhor ainda não venha para todos, mas para mim e para você pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã. E seus planos? E o Uno? E a BMW? E o curso superior? Percebe, irmãos, como é sério? Eu não estou aqui dizendo que eu sou Arnold Schwarzenegger e vou exterminar o futuro de vocês, não é isso. Não tem um filme, né? Na minha adolescência tinha esse filme, Exterminador do Futuro. Eu não estou aqui querendo exterminar o futuro de ninguém. As irmãs e os irmãos, é para pensar em casar mesmo, tá? É para pensar em ter filhos, pode até pensar, mas não vivam em função desses planos. Senão, a cada plano e sonho que você alcançar, você tem outro maior. Por isso que eu falei que quem alcança um Uno quer chegar na BMW, né? Ou no Jaguar, ou na Ferrari. Quando eu ia saindo de Sapé ontem, ia chegando um carro vermelho lá, era um Mercedes-Benz conversível. Eu falei, ô carrão. Ele disse, mas o meu é muito melhor. Porque o meu eu tenho certeza que está fazendo a vontade de Deus. Esse aí eu não sei. Então, irmãos, o que eu estou querendo mostrar é que os planos podem até existir. Eu não estou querendo exterminar o futuro de ninguém, tá? Pode até existir seus planos, mas tenham em primeiro lugar os objetivos do alto, que os seus Ele vai fazer. Luciana gosta de me dizer um versículo assim, ó: nada tendo, mas possuindo tudo. Tem casa? Não, mas mora numa casa boa. Tem carro? Não, mas anda num carro bom. Irmãos, nós precisamos pensar nos objetivos do alto. E não só pensar, viver por esses objetivos. São as suas atitudes que determinam a sua subida. Quando nós planejamos, quando nós pensamos, nós vamos viver em função daquilo. Nossas atitudes passam a ser em função daquilo que a gente quer, é ou não é? Por exemplo, eu quero fazer o curso de medicina. Então hoje, chego lá, passo no vestibular e faço. É assim? Não, não é. Tem que começar a viver em função de passar em medicina.
E o pior, muitos esquecem até o Senhor. Não é nem que esquece os planos e os objetivos do Senhor, esquece o Senhor. Eu conheço jovens que entraram na faculdade muito preparados intelectualmente, totalmente despreparados espiritualmente, e hoje se posam e se dizem até ateus. Percebe, irmãos, que se as armas estiverem erradas, o destino é derrota? Se os conceitos não baterem com a estratégia do general, o destino é derrota? Então as nossas atitudes vão selar o nosso destino. Você precisa definir na sua vida, em primeiro lugar, os objetivos do alto, e não nas coisas terrenas. Eu dei um exemplo ali na sala, os irmãos riram de mim, e eu vou dar aqui para vocês rirem de mim também, tá? A gente estava saindo de Sapé, aí ia sair meu carro, o de Israel e o ônibus de Jailson, com todos os seapistas, com os irmãos de Belo Jardim que estavam com Jailson, a família dele, todos nós. Aí no meu carro entrou eu, Luciana e Priscila, e a gente também colocou Raquel e Esté, que estão no SEAP. Estavam doidas para vir no ônibus, não era? No grito de guerra, mas não tinha vaga para todo mundo, então eu tirei elas duas do ônibus. Elas se negaram e vieram comigo no carro. Aí a gente, antes de sair de Sapé, entrou num supermercado grande, um atacadão que abriu lá na saída, para comprar os lanchezinhos, né? Aí teve uma hora que Raquel olhou para a Esté e disse: "Isto é estranho, né? A gente está no supermercado e não abordar ninguém." Aí eu falei: "Não seja por isso." Nisso eu encontro um casal de conhecidos meus, que ele é jornalista e a esposa, na época que eu morava lá, era vereadora. Aí ao invés de eu ir abordar as pessoas com elas duas, eu desci de um monte. Eu fui para as coisas terrenais. Vocês sabem, né? Esse negócio de política, ainda mexe comigo, né? Ainda me leva para baixo, né? Por isso que eu preciso da oração de vocês. Aí a vereadora chegou: "Zé, que bom ver você," e tal. Aí veio lá, eu fui dar um abraço no marido dela, o jornalista deu um abraço nela, né? E cada vez mais a areia movediça, aí me enterrando. Não eles, né? Porque eles são até cristãos. Já preguei várias vezes para eles amam o SEAP, vão lá muitas vezes, e tem até uma irmã dela que se reúne na vida da igreja lá em Roraima. Mas assim, aquilo que eu queria fazer com as meninas, que era abordar alguém, porque Raquel falou: "É estranho a gente estar no supermercado e não abordar ninguém, né?" De repente eu aí fora, fui para as coisas terrenas. Mas aí eu terminei a conversa lá com o pessoal. Aí quando eu voltei, elas já estavam no caixa. Sabe o que foi que a caixa do supermercado disse? "Ei, olha aqui por essa menina que está com 9 meses de gravidez e ainda não teve o bebê." Percebe, irmãos, que se a gente não faz, as pessoas pedem. Se nós não estivermos prontos, vai fazer como eu fiz, descer para as coisas terrenais. Mas elas duas imediatamente oraram pela menina que está grávida. E também oraram pela caixa do supermercado. Claro que não estava completo, que a gente não tinha o kit na hora para apresentar, e nós estávamos com um pouco de pressa. Mas é um treinamento para na próxima a gente estar com um kit dentro do supermercado. Mas ainda não é minha função aqui falar das ferramentas, os irmãos vão falar mais tarde. Mas irmãos, o que eu estou querendo mostrar é que nós precisamos estar preparados, e precisamos estar sempre no monte, pensando nos objetivos, buscando o conhecimento do alto. Como que isso vai acontecer? Só tem uma maneira disso acontecer: de você viver no alto, de você estar sempre no monte. É você viver intensamente a vida da igreja. Irmãos, sem a vida da igreja, nós não conseguimos. Isso mostra que para todos é possível viver uma vida de monte. Porque senão, irmãos, a gente vai ter o conceito de que isso aí é para alguns.
fazer comportagem dinâmica é só para alguns. Tipo o SEAP é para alguns, e não é. As ferramentas são para todos. Embora você não consiga agora fisicamente ir ou se envolver em uma das ferramentas, no seu viver da igreja, você pode viver intensamente tudo que Deus está falando. Então o resumo de ver a glória e de ser alguém feliz é viver intensamente a vida da igreja. Mateus capítulo 16, para encerrar, tá? Mateus. Querem mais? Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, eu queria ver na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Mateus capítulo 16, versículo 24. É pesado? Senhor Jesus, vamos ler esse versículo, né? E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Irmãos, nessa hora, ler um versículo como esse não é tão fácil. Concordam? Veja bem, ó. Ele falou para quem? Para os discípulos. Nós acabamos de ler em Mateus 17 que os discípulos estavam com ele ali em Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon, mas só 3 subiram para ver a transfiguração: Pedro, Tiago e João. Hoje na terra tem muitos discípulos, tem ou não tem? Só no Brasil, já falei aqui, 42 milhões de pessoas que seguem como regra de fé a Bíblia e professam sua fé no Evangelho. 42 milhões. Mas quando ele fala para esses 42 milhões, ele fala assim, ó: se alguém quer ser meu seguidor. Significa que no meio dos discípulos tem seguidores. E nós cremos com toda certeza e convicção que nós que estamos vivendo a vida da igreja não somos apenas discípulos, somos seguidores do Senhor. Só que para o seguidor ele fala: esqueça seus próprios interesses. Lembra que eu falei aqui dos planos? Você tem plano? Esqueça. Claro, calma. Esqueça seus próprios interesses como sendo em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ser o interesse e o objetivo do alto, o interesse e o objetivo do Senhor. Por isso que ele fala, ó: esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer. Eita, que o amém é fraco, né? Esteja pronto para morrer. Mas não é morrer fisicamente, porque ninguém nunca está pronto. Nem alguém que se suicida está pronto. Ele quer fazer, mas a psicologia diz que 90% dos casos tenta desistir na hora, e alguns não conseguem desistir. Acorda no tiro, seja o que for. Porque ninguém está pronto para morrer. Mas ele fala assim, ó: esqueça seus interesses, seus próprios interesses, e esteja pronto para morrer. Morrer na velha natureza. Morrer no seu viver aqui para a terra. E viver para o alto. Por isso que ele falou: como eu vou morrer? Você lembra que o irmão falou para nós ontem, que quando ele falou em morrer, Pedro abriu uma porta do inferno, dizendo assim: não, Senhor,
tenha compaixão de ti. Isso de modo nenhum vai lhe acontecer. O que foi que ele disse? Arreda, Satanás. Então, na hora que você definir que você vai morrer para suas coisas e para os seus interesses, vai surgir muitos Pedros na sua vida. Não, não seja extremista, calma. Você tem que terminar seu curso superior. Até tem, né? O bichinho Leviatã, né? E o Behemoth falando alto, né? Irmãos, nós podemos viver a vida na terra, com o pensamento e os olhos e o coração e o ser totalmente no céu. Você precisa viver intensamente a vida da igreja. E a vida da igreja é uma questão de morrer. Vocês já perceberam que muitos deixam a vida da igreja por uma banda, deixam por um auditório melhor, não é? Deixam por um agrado de alguém que amacia seu ego e acabam indo para outro lugar. Eu já vi irmãos dizer, não, eu vou para tal lugar porque quando eu chego lá eu sou acolhido. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente precisa expulsar os irmãos e não ter acolhimento. Precisa ter. Mas na vida da igreja é um lugar que eu tenho que morrer. Morrer para a minha velha natureza. Morrer para os meus conceitos. Ao longo dos anos a gente alcança patamares por meio dos conceitos. Se isso não morrer, eu não verei a glória de Deus. Por isso que o Senhor falou, ó, morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Esse me acompanha aí, ele estava dizendo para os discípulos, é ir para Jerusalém, sofrer na mão dos sacerdotes, ser interrogado pelos políticos, né, por Herodes e por Pilatos e tudo mais, e depois ir para uma cruz. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Mas irmãos, todos querem a ressurreição. Sim ou não? Quer a ressurreição no último dia ou não? Tem que morrer. O Senhor só ressuscitou porque morreu. Sem morrer, um hino que a gente canta, né? Sem morrer não há a ressurreição. Irmãos, o que Deus está buscando hoje, nesse exército, é aqueles que estão dispostos a morrer nos seus conceitos. Vocês ouviram falar, eu acho que vocês ouviram falar no testemunho daquele irmão lá de Rondonópolis. Estava em Rondonópolis. E foi sair com um adolescente de 14 anos. E ele abordando as pessoas, né? E ele é um oficial de justiça, é um funcionário do Tribunal de Justiça daquele estado. E ele conhece muita gente, porque ele trabalha na rua, intimando pessoas, né? Convocando pessoas para audiências e tal. E aí ele com aquele menino lá encontrava de vez em quando uns conhecidos, né? Aí o menino, posso orar por você? Pode. Aí ele orava ali com a pessoa. Aí até aí está muito bom. Aí o menino falou para ele assim, agora nós vamos para o shopping. Ele falou, não, para o shopping não. Percebe que tem um salto? Aí ele falou assim, eu resolvi ir. Ele desceu do salto. Aí o menino falou, não, não se preocupe não. Eu já fui expulso de lá 3 vezes só hoje. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele morreu. Ele falou, então eu vou. Encorajado por você, com 14 anos, já foi expulso 3 vezes só hoje. E eu vou ser expulso, talvez até chamem a polícia, mas eu vou. Irmão, o testemunho que ele deu, só quem ouviu e viu, percebe a glória e a alegria e a felicidade que há em alguém que está praticando a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para essa era. Esse irmão não é um ceapista, não é um comportor dinâmico, mas é alguém que disse assim, eu preciso da experiência de ter esse estilo de vida. Para isso eu preciso me negar. Eu preciso esquecer quem eu sou
os meus próprios interesses e está pronto para morrer. Nessa manhã, eu espero que eu tenha conseguido transmitir o desejo para que vocês se tornem, a partir de hoje, aqueles que querem morrer e viver intensamente as ordens do general e se tornarem, aonde estiverem, pessoas que vão defender esse exército, pessoas que vão ser os alistados, os convocados e os que vão pegar em arma para lutar pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Solta o pino da granada. Para a rua, para a rua, para a rua. Amém. Jesus é o Senhor.